Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aos nossos encontros de legislação penal especial, seguindo a nossa metodologia do curso em Delta de teoria aplicada à prática. Se você ainda não me conhece, sou Murilo Ribeiro, delegado de polícia, mestre e doutorando em direito penal, coordenador do curso em Delta. Estarei com vocês agora então, aplicando na resolução de exercícios de leis penais especiais o conteúdo teórico que você precisa saber para ser aprovado no nosso concurso. Combinado? Então nós divagaremos entre a jurisprudência, entre aspectos doutrinários, aspectos legais, sempre fazendo essa correlação como exatamente o examinador tem cobrado o tema das nossas provas, fazendo com que você tenha esse direcionamento específico, otimize o seu tempo, ganhe, na preparação e efetivamente alcance o seu objetivo, que é o nosso, a partir dessa caminhada conjunta. Fechado? Então pode colocar na tela. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, acompanhe. Lá tem um pouquinho de piada ruim, muito conteúdo de direito penal, legislação penal especial e criminologia. Lá eu divido também um pouco, na medida do possível, da minha rotina, conversando bastante com vocês. Fechado? Então nós vamos começar a resolver as nossas questões fazendo esse recorte teórico. Pode voltar aqui comigo. Murilo, como que é a incidência de leis penais especiais em nossa prova? Nós temos leis com maior incidência? Obviamente que sim, que serão as leis exaustivamente trabalhadas por aqui. Então, lei de drogas, lei Maria da Penha, lei de interceptação telefônica tem aparecido muito, o próprio Estatuto do Delegado, a lei 12.830, lei de organizações criminosas, lei de crimes hediondos, Estatuto do Desarmamento, tortura, lavagem, abuso de autoridade. Então, naturalmente, que o examinador tem alguns temas de predileção, principalmente porque são leis em que nós podemos trabalhar de forma mais aprofundada aspectos doutrinários e jurisprudenciais. Obviamente que, naturalmente, estarei também outras leis com incidência, objetivando essa nossa capacitação completa, esse nosso aprendizado completo. Fechado? Então, vamos lá. Pode colocar na tela. Vamos iniciar a resolução de questões usando dessa metodologia que tem sido muito bem aceita pelos alunos. Na minha visão, não só enquanto professor, enquanto coordenador de curso, mas também como alguém que se dedica muito ao estudo, alguém que acompanha a rotina dos concursos do examinador. E se eu tivesse a ferramenta na minha época de preparação, certamente a minha caminhada teria sido otimizada, e por isso que a gente desenvolve essa metodologia aqui. Fechado? Então vamos lá. Questão de número 1. Considerando o chamado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, assinale a alternativa incorreta. Primeiro, uma dica boba, pode voltar aqui comigo, mas que pega às vezes a gente. Por várias vezes nos enunciados de leis penais especiais, o examinador já traz a inclinação daquilo que ele quer exatamente saber. Então, desse enunciado simples básico, nós já sabemos que o tráfico privilegiado estará em todas as alternativas. Segundo, ao final da redação, o examinador pede a alternativa incorreta. Eu sei que você está cansado ou cansada de saber disso, mas faz a diferença na hora da prova. Lá você vai estar sob pressão, um pouquinho angustiado, angustiada, ansioso, e esses detalhes podem fazer com que você perca questões importantes. Então, cuidado com assinale a alternativa que não apresenta uma afirmação correta, assinale a alternativa incorreta. Todas as alternativas estão, exceto, muito cuidado com isso, a gente sempre trabalha com os nossos alunos para que na hora da prova você esteja apto a não cair nessa pegadinha. E achou lá uma incorreta? Circula, para que você não se esqueça na hora de resolver. Fechado? Bom, o que o nosso examinador quer aqui nessa primeira questão? Que você assinale a alternativa incorreta a respeito do chamado tráfico privilegiado. Murilo, o que é o tráfico privilegiado? Está previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, apesar de popularmente ser chamado de tráfico privilegiado, e é aplicado àquele réu que preencher cumulativamente 4 requisitos legais. E o tráfico privilegiado sempre tem aparecido em prova por conta das questões doutrinárias e jurisprudenciais. Então, coloca na tela, vamos acompanhar um pouquinho a previsão
legislativo. Então, está aqui na tela para vocês a Lei de Drogas. Artigo 33, parágrafo 4º. Está grifado aqui. Vou dar um zoom que facilita aqui para a gente. Então, artigo 33, CAP, crime de tráfico de drogas, né, na sua modalidade tradicional. E no parágrafo 4º nós temos a seguinte previsão. Dos delitos definidos no CAPT, no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Ou seja, essa causa de diminuição de pena, ela pode ser aplicada em todo o CAPT, em todos os verbos nucleares, e também no parágrafo 1º, nas suas modalidades. Né? O chamado tráfico de drogas equiparado. Cuidado com isso aqui. Vamos lá. Quais são os 4 requisitos? Deixa eu colocar no slide que a gente consegue discutir isso aqui. Quais são os 4 requisitos, então? Ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, a gente vai entender isso aqui, e nem integrar organização criminosa. Bruno, quem que é o primário? O primário é aquele que não é reincidente. Então, certamente você já tem esse conteúdo na ponta da língua em razão das previsões do direito penal parte geral. Então, é primário aquele que, para os efeitos legais, não é considerado reincidente, considerando, obviamente, o lapso temporal, o marco temporal. Bons antecedentes. Quem que possui bons antecedentes? Aquele que, além, né, do marco temporal da primariedade, possui bons antecedentes. Então, é possível ser primário para os efeitos legais e possuir maus antecedentes? Volta aqui comigo. Sim. Já que a primariedade ela leva em consideração, né, um marco temporal legal de 5 anos. A questão do direito penal parte geral, a gente só relembrando aqui. Então, você tem que ser primário, tem que possuir bons antecedentes. E há uma discussão, né, nos tribunais superiores do que seriam maus antecedentes, no sentido de que inquéritos e ações penais em curso não possam ser considerados maus antecedentes. Então, maus antecedentes seria aquilo que está transitado em julgado além do marco temporal da primariedade. Fiquem atentos com isso. A gente vai chegar numa questão interessante na sequência. Na tela, terceiro requisito, não se dedicar às atividades criminosas. Volta comigo. Você fala, professor, mas olha, nós estamos falando em tese de um réu de tráfico de drogas ou do caput do parágrafo 1º. Como que ele não se dedica às atividades criminosas? Ele está praticando um crime, está sendo julgado por um crime. Calma. O que esse requisito quer nos dizer? Não pode ficar vinculado que esse indivíduo tem uma plena dedicação às atividades criminosas, que ele faz o tráfico de drogas, entre aspas, o seu ofício. Então, o STJ, por exemplo, já deixou de aplicar a redução de pena para um indivíduo que foi condenado ao mesmo tempo por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. O STJ disse, olha, essa condenação por associação significa que ele se dedica às atividades criminosas. E o STJ também já disse, o fato do réu ter atividade ilícita comprovada e, ao mesmo tempo, ficar demonstrada essa dedicação às atividades criminosas, a segunda ponderação impede a aplicação do benefício. Ou seja, se ele não preencher os 4 requisitos, pouco importa se ele tem atividade ilícita comprovada. Tem que ser, ao mesmo tempo, primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar a organização criminosa. Fechado? Na tela, 4º requisito, nem integrar a organização criminosa. O conceito de organização criminosa, nós sabemos, está lá na Lei de Organizações Criminosas, Lei 12.850.
Não é isso? Vamos lá. Vou colocar na tela aqui para vocês, para que isso fique ainda mais claro. Vamos relembrar quais são os requisitos de uma organização criminosa. A associação de 4 ou mais pessoas. Então, diferentemente da associação ao tráfico, que exige 2 ou mais, e da associação criminosa do 288 do Código Penal, que exige 3 ou mais, o crime de organização criminosa tem como número mínimo de integrantes 4 pessoas. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Lógico, nós estamos falando de uma organização criminosa, de uma modalidade de crime organizado, nós devemos demonstrar que há uma estrutura ordenada, que há uma divisão de tarefas, ainda que seja informal, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, então não meramente patrimonial, e mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. E o artigo 2º é o delito autônomo da Lei de Organizações Criminosas, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Ou seja, se ficar demonstrado que esse indivíduo integra a organização criminosa e, portanto, é apto ali a responder pelo tipo penal autônomo, nós também não temos aqui essa modalidade de redução de pena. Então, volta comigo. O tráfico privilegiado tem causa jurídica de diminuição de pena, é aplicado ao réu que preencher cumulativamente 4 requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar a organização criminosa. E veja que interessante, recentemente o STJ voltou a ter um posicionamento anterior de que os inquéritos em curso e as ações penais podem indicar requisitos aptos a não permitir a redução de pena do tráfico privilegiado na demonstração de que ele se dedica às atividades criminosas. Isso ainda está sendo temperado no STJ, mas fique atento, que isso pode, de alguma forma, aparecer em nossa prova. Beleza? Vamos agora para a tela encontrarmos finalmente a resposta a ser assinalada. Então, considerando o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, assinale a alternativa incorreta. A. Possui natureza jurídica de causa de diminuição de pena. Isso está certo? Sim, está certo. 2. É afiançável. E aqui vem uma questão central. Pode voltar comigo. Você deve estar pensando, bom, tráfico de droga, como crime equiparado a hediondo, tem aquelas restrições da fiança, anistia, graça e indulto. Então, professor, estou tendente a dizer que ele é inafiançável. Cuidado. Por muito tempo, entendia-se que o tráfico privilegiado, ou seja, quando presente a causa de diminuição de pena, isso não seria suficiente para afastar a equiparação hediondez. O STJ tinha, inclusive, uma súmula nesse sentido. No entanto, os tribunais superiores mudaram a sua orientação para considerar que o tráfico de drogas, na modalidade privilegiada, não pode ser equiparado a hediondo. E após essa mudança jurisprudencial, nós tivemos, inclusive, uma mudança legislativa lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal, sedimentando esse entendimento. Vamos lá para a tela? Só para que vocês confiram aqui na Lei de Execução Penal. Está aqui grifado no artigo 112, parágrafo 5º. Inclusão ali pelo pacote anticrime. Não se considera hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Ou seja, presente a causa de diminuição de pena, nós não temos a equiparação a hediondo e, portanto, não sujeitam aquelas restrições, não sujeitam as restrições dos crimes hediondos equiparados. Então, sim, é afiançável. É afiançável. C. Não se aplica ao réu comprovadamente integrante de organização criminosa. Perfeito. D. É equiparado a hediondo. Errado, não é isso? Acabamos de estudar que houve uma mudança jurisprudencial e, posteriormente, uma alteração legislativa lá no artigo 112 da LEP, da Lei de Execução Penal. Letra E. É aplicável ao réu primário de bons antecedentes que não se dedica às atividades criminosas e nem integre organização
criminosa. Então percebam aqui que ao resolver essa questão, nós já esgotamos todas as discussões aqui envolvendo o crime de tráfico de drogas em sua modalidade privilegiada, reforçando a nossa metodologia de teoria aplicada à prática. Vocês estão agora tranquilos para resolver qualquer questão que aborde o tráfico privilegiado. Segunda questão, volta comigo. A Lei 11.343, a Lei de Drogas, quando cobrada em prova, geralmente exige um conhecimento da jurisprudência atualizada. E por quê? Considerando o volume de processos penais, de ações penais relacionados à lei de drogas, há muitas decisões dos tribunais superiores. Então, talvez é a lei penal especial em que nós temos mais decisões jurisprudenciais em razão do volume. Então, frequentemente, nós temos alterações jurisprudenciais nesse sentido, e é importante que você acompanhe. Você tem visto o STJ, por exemplo, dar várias decisões lá no âmbito da prova no processo penal. Cumprimento da busca, na situação flagrancial. Recentemente, uma decisão polêmica da busca pessoal, não é isso? Da fundada suspeita, uma decisão criticadíssima pela comunidade jurídica. E frequentemente o STJ tem abordado, principalmente na lei de drogas, a questão da comprovação flagrancial, do ingresso em domicílio, ainda que se trate de um crime permanente. Então a gente vai discutir muito sobre isso aqui no nosso curso, ok? Então cuidado com a jurisprudência, relacionada à lei de drogas. É por isso que nos nossos materiais complementares do curso em Delta, nós colocamos tantas decisões jurisprudenciais, atualizamos vocês, atualizamos também pelo nosso Instagram oficial, para que fiquem sempre atentos com relação a essas alterações. Essa aqui é uma questão que eu trouxe exemplo, que cobra nas alternativas posições específicas dos tribunais superiores. Então vamos lá, pode colocar na tela. Como esteve então na lei de drogas, 11.343 de 2006, e a jurisprudência dos tribunais superiores, percebam que é exatamente assim que nós encontramos em prova. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação falsa. Cuidado de novo com isso. Letra A. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Volta comigo. Corretíssimo. Súmula 522 do STF. Geralmente isso acontece quando você está iniciando os seus estudos na lei de drogas. Tráfico interestadual de drogas. Justiça Federal. Não. Polícia Federal. Cuidado. A Justiça Federal só vai julgar o tráfico de drogas na sua modalidade transnacional, tráfico internacional de drogas. Súmula 522 do STF. Mas a Polícia Federal pode investigar o tráfico interestadual? Pode. Só que ele será processado e julgado na Justiça Estadual. Ok? Não confunda competência criminal com atribuição investigativa. Tá? A Polícia Judiciária Estadual, Polícia Civil, ela pode investigar tráfico interestadual? Claro, evidentemente, está na sua atribuição. E é comum, inclusive, que nas suas investigações a Polícia Civil alcance o tráfico transnacional também. Está investigando certos traficantes e acaba ali achando essa ponte internacional e o inquérito é remetido para a Justiça Federal. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Estava tramitando na Justiça Estadual e aí no meio da investigação nós percebemos que na verdade o tráfico de drogas era transnacional, a investigação já estava para ser concluída, o juiz estadual declinou a competência e encaminhou para a Justiça Federal e o inquérito da Polícia Judiciária Estadual foi completamente aproveitado lá e seguiu o seu trâmite. Tá? Então cuidado para não confundir competência para processo e julgamento com atribuição investigativa. Chato? Não pode voltar na tela. Letra A apresenta uma afirmação verdadeira, extraída da súmula 522 do STF. Tudo certo, cuidado com isso. B. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 3º da Lei de Drogas, se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não aos frequentadores daquele local. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Vamos lá para a Lei de Drogas, as causas de aumento de pena,
que caem muito em prova. Eu trouxe daqui a pouquinho uma questão específica sobre as causas de aumento de pena. No 40, inciso 3º, nós temos o seguinte: as penas dos artigos 33 a 37 são aumentadas de 1/6 a 2/3 se, dentre as mais variadas causas de aumento de pena, nós temos no inciso 3º, a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares, entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, beneficentes, locais de trabalho coletivo, recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, serviços de tratamento de dependente de drogas ou inserção social, unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Ou seja, o tráfico de drogas praticado nas imediações de uma unidade prisional tem a sua pena aumentada em razão dessa causa de aumento do artigo 40, inciso 3º. Volta comigo. O que chegou para o Supremo decidir? Ok, eu tenho prática do tráfico de drogas nas imediações de um estabelecimento prisional. Beleza. Esse aumento de pena está condicionado a essa traficância se referir necessariamente a alguém envolvido nessa dinâmica da unidade prisional? Para o Supremo Tribunal Federal, não. Pouco importa, então, se o traficante está vendendo drogas a alguém que não tem nada a ver com o presídio. Ele está na rua, na frente de um presídio, vende drogas para alguém que também não tem qualquer relação ali com a unidade prisional. Para o STF, não importa. O que importa é essa localidade. Então, ainda que ele não vise os frequentadores do local, a pena será aumentada em razão desse crime ter sido praticado nas imediações de estabelecimentos prisionais. Tá? Essa é a orientação atual do Supremo Tribunal Federal, exatamente como foi cobrado aqui na nossa letra B. Pode voltar na tela. Letra B também apresenta uma afirmação verdadeira. C. Não configura justa causa apta a autorizar a invasão domiciliar a mera intuição da autoridade policial de eventual traficância praticada por indivíduo, fundada unicamente em sua fuga de local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas ante iminente abordagem policial. Volta comigo. É aquilo que eu estava comentando com vocês. O STJ tem dado repetidas decisões para analisar essa questão da violação de domicílio em tráfico de drogas. E qual que é a posição do STJ? Não vale tudo para achar drogas. Então, a mera intuição da autoridade policial de que ali há drogas, fundada unicamente numa denúncia anônima, para o STJ não é motivação idônea para justificar o ingresso em domicílio. Então, ainda assim, se a autoridade policial ingressa em domicílio e lá encontra drogas, para o STJ essa prova é ilícita, porque apesar do crime de ter em depósito um crime permanente, por exemplo, enquanto eu tenho em depósito o crime está sendo praticado, a violação domiciliar foi ilegal. E aí se contamina tudo, né? Questões que também são criticadas aí por uma boa parte da doutrina, mas o STJ tem, né, afirmado um entendimento muito sólido com relação a isso. Então, a mera intuição, a existência de uma denúncia anônima por si só, sem uma investigação pretérita, sem uma confirmação dessa informação com elementos investigativos mais robustos, não são aptos para justificar essa violação de domicílio. Beleza? Tome muito cuidado com isso aqui. Então, na tela, letra C também apresenta uma afirmação verdadeira. Letra D. Não incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 3º, se a prática de narcotraficância ocorrer em dia e horário em que não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas. Cuidado, vocês vão perceber a importância de acompanhar a jurisprudência atualizada. Volta comigo. Na letra B, nós vemos que para o Supremo, pouco importa se a traficância visa ou não os frequentadores do local. Praticou a traficância em mediação de presídio, pena está aumentada. Com relação, no entanto, aos lugares de aglomeração de pessoas, o que o STF diz? Se essa prática for realizada num horário que não facilite essa disseminação da droga, vamos supor, está praticando a droga num lugar onde acontecem eventos, mas é de madrugada, não tem um evento acontecendo. Então não justifica essa exasperação pelo aumento de pena. Entendem?
Então pode voltar na tela, essa também é uma orientação dos tribunais superiores. Se a narcotraficância ocorrer em dia e horário em que não se facilite a prática criminosa e a disseminação, por exemplo, num lugar em que acontecem eventos festivos, mas que naquele momento não tem nada acontecendo, não é apto a incidir a causa de aumento de pena. Bom, só sobrou para a gente aqui a letra E. Então vamos entender qual é o erro dessa questão. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º da Lei de Drogas, é necessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, não sendo suficiente a mera intenção do agente de realizar o tráfico interestadual. Vamos entender isso aqui então. Aumenta-se a pena se ficar caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Da mesma forma, no inciso 1º, também se aumenta a pena se a natureza, procedência da substância ou do produto apreendido, as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Então, volta comigo. Tanto o tráfico transnacional como o tráfico interestadual ou entre estados e o DF são causas de aumento de pena na lei de drogas. Então, nós não temos um crime para o tráfico comum e para o tráfico internacional. É o mesmo tipo penal. Se ficar demonstrada a transnacionalidade, aumenta-se a pena pelo 40, inciso 1º. Se ficar caracterizado o tráfico interestadual ou entre estados do DF, pelo artigo 40, inciso 5º. Mas o que a questão está abordando? Imagine a seguinte situação. Vou usar o Tulhão aqui, meu parceiro de gravação hoje. O Túlio quer sair daqui de Minas, colocar a cocaína na mochila e vender no estado do Rio de Janeiro. Então ele monta a sua mochilinha aqui, pega um ônibus, compra uma passagem direta, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. O que o Túlio quer praticar? Tráfico interestadual de drogas. Ele está levando lá 20 quilos de cocaína na sua mochila, ele quer ir para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro especificamente, e vender essa droga lá. Beleza. Quando o Túlio está quase cruzando a divisa Minas-Rio, o ônibus dele é parado pela polícia numa blitz de rotina. Os policiais entram lá no ônibus, pessoal, só uma blitz de rotina, então a gente só vai fazer algumas perguntas, dar uma olhada, e eles percebem que o Túlio fica nervoso, começa a suar frio. E aí eles pegam a mochila do Túlio e encontram lá 20 quilos de cocaína. Túlio efetivamente passou com a substância para outro estado da federação? Não, ele ainda está dentro de Minas Gerais. Irá responder pelo crime de tráfico de drogas? Sim. Irá responder pelo crime de tráfico de drogas majorado, então, por esse aumento de pena do tráfico interestadual? Sim, também. Por quê? Para os tribunais superiores, aí temos súmulas do STJ, tanto para o tráfico interestadual como para o tráfico transnacional, não se exige efetiva transposição de fronteiras, bastando que fique ali evidenciada a intenção do agente. Então, o Túlio só não chegou ao estado do Rio de Janeiro por circunstância alheia à sua vontade, porque ele foi parado pela blitz. Mas ele estava no ônibus com destino direto ao Rio de Janeiro, tinha comprado a passagem, efetivamente tinha essa intenção de transportar. Eu me recordo que quando o Supremo estava analisando essa questão, o Marco Aurélio foi voto vencido. Ele entendia que nós tínhamos uma causa de aumento de pena tentada, mas não foi, o seu entendimento não foi seguido pelos demais ministros, e o Supremo Tribunal Federal tem uma orientação firme de que não há necessidade da transposição efetiva das fronteiras, bastando que fique evidenciada a intenção do agente, que é o que costumeiramente acontece nos nossos aeroportos. Então é comum a prisão de pessoas já na área de embarque de um aeroporto internacional, passagem comprada, esperando o voo lá para o país X, carregando droga no estômago, na mochila, escondido na mala. Ainda que a substância não tenha sequer saído do Brasil, irá responder pelo crime de tráfico de drogas com a causa de aumento de pena da transnacionalidade. Fechado? Então volta aqui para a tela. A alternativa está incorreta, porque é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras. Ok? É desnecessária, portanto, a afirmação está incorreta. Nós devemos assinalar aqui a letra E.
pode votar comigo. Percebam que essa é uma questão bem ampla, né, que vai avaliar várias decisões jurisprudenciais, no sentido, então, de fornecermos a vocês, nossos alunos, o maior suporte teórico e prático possível nessa metodologia de teoria aplicada à prática de legislação penal especial. Continuamos no próximo bloco. Até já.